Hoje a live a gente vai falar sobre vergonha. E eu já tô com vergonha. Mas vamos falar de vergonha. Bom. Olá, Maurício. Então, o que a gente vai falar sobre vergonha hoje, gente? Vergonha de ser o que se é. Bom, a vergonha, ela é uma emoção, né? Ela é uma emoção muito poderosa, inclusive, porque se ela toma de conta da gente e a gente deixa ela tomar de conta da gente, lascou bonito. Oi, Joyce, oi, Adriano, sejam bem-vindos, boa noite. Então, se a gente deixa ela tomar de conta, ela causa um impacto muito profundo nas nossas vidas. Muitas vezes ela se manifesta como um sentimento de inadequação, por exemplo. Eu acho que eu não sou adequada a determinado lugar ou a fazer determinada coisa, não me sinto capaz. E também fala muito sobre um medo de rejeição, né? Pelo que a gente está sendo ali, naquele lugar. Então, assim, eu gosto muito de exemplificar a minha posição aqui fazendo live como um exemplo para explicar o que eu tô querendo dizer, porque fica mais fácil, pelo menos para mim, explicar esse ponto. Então, estar aqui falando sobre vergonha me deixa muito vulnerável, ou independente do assunto, na verdade. Tem aqui pessoas que eu nunca vi na live, que eu não sei quem são. Tem algumas pessoas que eu sei quem são. Então isso me coloca realmente no lugar de vulnerabilidade, porque se eu errar, eu vou passar vergonha. Se eu disser algo que talvez esteja incoerente ou errado de uma forma geral, eu vou passar vergonha. Então, estar de frente, fazendo live, falando sobre alguma coisa, me coloca nesse lugar de, às vezes, vergonha e medo de ser rejeitada. Será que eu estou adequada? Será que eu sou suficiente para falar sobre esse assunto? Será que eu sou capaz de abarcar esse tema? E se alguém chega e me pergunta uma coisa que eu não sei responder, e aí, o que eu faço? Eu vou inventar uma resposta, e aí se eu inventar essa resposta e essa resposta me deixar ainda mais incoerente com tudo, e aí eu vou passar mico, eu vou realmente passar muita vergonha. E aí, Carl Jung, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que eu sou péssima para pronunciar nomes estrangeiros. Enfim, ele fala que a vergonha, ela é uma emoção devoradora de almas. Justamente por isso, porque se eu deixo ela tomar de conta de mim, eu deixo de ser, certo? Não sei se tá pegando aí, mas vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar. Tem um balãozinho aqui com um pontinho de interrogação que vocês podem escrever a pergunta ou não, podem digitar aí mesmo nos comentários, né? Se for na pergunta, eu vou ficar certa de que tem uma pergunta aqui. Se colocar nos comentários, pode passar enquanto eu estiver falando algo e acabar perdendo. Eu lembro que numa live anterior eu acabei deixando passar umas perguntas. Então, fica o aviso. E se você acha que esse assunto específico que eu estou falando vai ajudar alguém, então tem aqui um aviãozinho. Aperta nesse aviãozinho e compartilha com algumas pessoas, que vai fazer diferença para elas, né? É isso.
os meus recadinhos. Se você tá curtindo a live, você tá com coraçãozinho aí, que eu adoro. Particularmente, isso vai me deixar motivada a continuar falando, porque eu não vou me sentir tão mal, tão envergonhada, achando que eu tô falando besteira. Então me ajudem. E é isso. Se tiver dúvidas, por favor, se posicione. Deixa eu desligar aqui, que tá me fazendo frio. Se posicione, diga que eu repito, né? Eu falo de uma forma diferente e tento explicar ali meu ponto, tá? Então vamos continuar. Então, a vergonha, ela acaba sendo uma carcereira. Ela acaba nos prendendo, né? E nos traz esse sentimento de medo que pode nos levar a esconder a nossa personalidade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a nossa capacidade, sabe, de ser diferente, de ser massa. Porque como eu tenho vergonha de expor algo, provavelmente eu vou esconder, inclusive, a minha melhor capacidade criativa de ser algo diferente que vá fazer diferença para as outras pessoas. Olá, Rafa, olá, Lu, olá, gente que chegou que eu ainda não falei. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, vocês já sabem como funciona a live. Então vamos lá. Continuando. Então aí, se eu deixo essa vergonha tomar conta de mim, isso vai fazer com que eu viva uma vida que não vai refletir a minha essência, a pessoa que eu sou. Por isso que a vergonha, ela traz esse lugar de deixar de ser quem eu sou, né? Eu não vou mostrar quem eu sou de verdade para as outras pessoas, porque eu vou estar sempre escondida atrás de uma armadura que tem um grande nome chamado vergonha ou medo, como você queira chamar, certo? Porque a vergonha é medo também, né? Que mais? Eu tenho uma mania de falar quem mais, né, gente? Mas enfim. Então, para sair dessa prisão, a gente tem que ter coragem de enfrentar essa bendita vergonha. Então, realmente fazendo uma analogia fantasiosa, se você estivesse dentro de uma prisão, você teria que, para sair dela, você teria que arranjar algum jeito criativo e que seria conflituoso e de batalha para tentar sair dali, daquele lugar de cárcere e lidar com as pessoas que estão vigiando para que você não saia de lá. Então, tanto a grade quanto o carcereiro é a tua batalha. Então, se você é uma pessoa envergonhada, que tem muita vergonha de ser quem você é, essa é a sua batalha, enfrentar essa vergonha. Vamos lá. Isabela. Boa noite, seja bem-vinda, prazer, fique à vontade, mas deixa eu olhar aqui o que você escreveu. A vergonha é a ponta do iceberg, um sintoma que vela muitas outras fragilidades. Sim. Vamos lá. Como é que essa vergonha se manifesta? Talvez a partir daí já venha essas fragilidades que a Isabela esteja pontuando. E eu vou citar exemplos da minha pessoa para vocês. Então, eu vou me colocar aqui vulnerável. Então, como é que a vergonha ela se manifesta? Ela se manifesta de várias formas. Eu vou trazer aqui 4 pontos, mas que tanto reflete na minha saúde mental quanto na minha saúde física também, certo? O primeiro ponto, eu vou falar sobre a autocrítica excessiva. Bati na... Enfim. Oi, Ingrid. Então, a autocrítica excessiva é quando a gente se julga o tempo todo, sempre criticando as nossas ações, a nossa obra, porque não necessariamente só as nossas ações, mas o que a gente entrega, né? A nossa obra,
para os outros, porque a gente sempre acha, eu tô colocando realmente me colocando dentro também, a gente sempre acha que a gente não é bom o suficiente, então a gente fica se julgando, se colocando ali, se criticando, né? E essa autocrítica excessiva, porque a crítica ela é boa e até um certo ponto, onde você entende que precisa melhorar, porém, entretanto, isso não te impede de entregar algo ou fazer algo. Mas a excessiva, ela te trava ao ponto de você simplesmente não querer entregar por não achar que nunca tá bom, e é isso. E aí, essa autocrítica excessiva, ela vai falar sempre como se eu dissesse a mim mesma que eu não mereço apresentar algo, eu não mereço me comportar de tal forma, eu não mereço expor o que eu sinto, o que eu penso, porque eu não mereço, eu não tenho capacidade, né? Eu tô aquém dos outros, eu não tô igual, eu não tenho como competir. Então eu sempre me acho menor. E aí, gente, quem assistiu a live passada? Alguém aqui assistiu a live passada? Né? Levanta a mãozinha aí pra mim. Na live passada, tanto durante quanto depois, eu me senti muito envergonhada. Eu fiquei com vergonha porque eu acho que eu não dei o meu melhor, que eu não consegui desempenhar bem aquela live. Eu fiz a live com a Thaís, né, a senhorita Moon e tal. Foi uma live muito massa que a gente estava falando sobre a coragem de ser vulnerável, e foi uma live onde eu estava vulnerável o tempo todo. Porque quem estava assistindo viu a loucura que foi, porque teve barulho, teve coisas que atrapalharam o meu raciocínio. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu tô aqui falando, e se estiverem batendo aqui um martelo ou fazendo qualquer barulho assim, que é constante, eu vou me desorganizar e eu não vou conseguir raciocinar. Então, ainda mais eu conversando com alguém, porque aí a pessoa tá falando, eu não tô nem conseguindo prestar atenção no que a pessoa tá falando e como é que eu vou pontuar algo. Foi por aí, olha a loucura. Então isso me deixou nervosa, fez com que eu esquecesse do que eu ia falar, do que eu ia dizer, do que eu ia pontuar. Eu tava me sentindo realmente uma abestada, desse jeito que eu tava me sentindo. Então isso me deixou muito envergonhada. E aí vem pro segundo tópico, tá? Então, ou seja, dentro do movimento da live, eu já estava me autocriticando o tempo todo. Naquele lá, poxa vida, eu não tô indo bem, eu não tô legal. Porém, entretanto, eu continuei. Mas, eu, né, avaliando, eu faria melhor. Por aí. Meu Deus! Olha aí, pra você ver como a gente, quando a gente se critica, a gente não sabe o que a gente tá entregando, né? A gente quer entregar uma coisa diferente, mas pra outra pessoa pode ela ver de uma outra forma. E aí tá a questão da coragem, né? Mas aí vamos continuando que eu vou falar mais sobre, tá? Vou trazer mais esse exemplo pra vocês entenderem. E aí vem pro segundo tópico, que é o medo do julgamento, né? Então, assim, primeiramente eu já estava me sentindo nervosa porque eu queria, né, me apresentar de uma forma diferente, não tá tão esquecida, não tá tão dispersa e nem nervosa, mas fiz a live. Porém, fiquei ali, né, com aquele lugar de tipo, o que vão pensar de mim? E aí vem o medo do julgamento. O medo do julgamento a gente acaba evitando. Isso dentro do lado da vergonha, falando, né? A gente acaba evitando situações sociais ou profissionais, mesmo que nos elevem, por medo de ser julgado e rejeitado pelas pessoas. Então, enquanto eu tava fazendo a live, a live foi derrubada, entre aspas, porque eu não encerrei a live, mas ela caiu. Ela caiu, aí eu tive que abrir de novo. Aí gera logo outra questão, né? Tipo, eu vou ter que ter 2 vídeos de live no meu feed.
Enfim. E aí, abri de novo outra live e tal. Enquanto eu estava nesse movimento, eu fiquei me questionando. Eu salvo essa live? Ou eu não salvo essa live? Veio esse questionamento na minha cabeça. Ai, mas eu não tô boa nessa live. Eu vou salvar e quem vai ver? Se alguém vê. Sei lá se alguém vê. Eu nem sei se alguém assiste as minhas lives, só pra vocês terem noção. Mesmo tendo lá no meu insight do Instagram dizendo quantas pessoas visualizaram, eu não sei o que essa visualização significa, se realmente abriram e tipo, eita, ou se realmente assistiram, eu não faço a mínima ideia, então eu não sei. Mas aí se alguém assiste, considerando que alguém assiste, será se não é legal? Talvez, eu acho que talvez, não, vou salvar não, vou salvar. Aí salvei. Deixa eu ver aqui o que ela tá falando, a Isabela. É interessante como às vezes a gente coloca algo negativo onde não cabe, não é? Nossa autocrítica às vezes pesa muito. Sim. E aí é que tá esse lugar da vulnerabilidade e da coragem de enfrentar a vergonha. Mas eu ainda vou deixar para falar melhor sobre na parte onde a gente vai enfrentar essa vergonha. Por enquanto eu tô falando só dos pontos que sustentam esse lugar dessa vergonha, né? Como ela se apresenta. E aí, continuando, né? Então eu fiquei com aquela sensação de que eu estaria passando para as pessoas que eu não estava preparada, que eu era amadora, que nada profissional, porque eu tava gaguejando muito, que eu tava muito nervosa, que eu tava esquecendo as coisas. Eu não sei se eu consegui recepcionar bem a Thaís, como eu gostaria de ter recepcionado. Então, assim, foram muitas coisas que vieram na minha cabeça durante esse processo de fazer a live, deixar salvo ou não deixar salvo. Então, assim, eu ficava pensando, depois quando eu postei a live para poder abrir a nova live, para poder continuar a live, olha a loucura, eu pensei, eu podia ter feito melhor, mas eu podia ter feito mulher, mas dentro das circunstâncias que eu tava vivendo naquele dia específico, eu fiz o melhor que eu pude. Entende? Então, assim, eu racionalizando, eu compreendo que eu fiz o melhor que pude. Porque era um barulho de serra elétrica, não sei, serra elétrica. Como era o nome mesmo, hein, Rafa? Eu esqueci. Enfim, era um barulho lá, coisa que tava me tirando totalmente do eixo. Era a gata querendo subir e derrubar as coisas. Era uma coisa louca. A live caiu. E, enfim, foi uma grande loucura pra mim. Pra mim, eu tava dentro de uma grande confusão. Parecia assim que eu tava numa tempestade. Mas era pra mim. Eu não sei pra quem tava assistindo, mas pra mim eu tava vivendo isso. Eu tava realmente bem angustiada ali. Aí, continuando. E aí vamos pro terceiro ponto. Ó, primeiro ponto é a Maquita, né? O primeiro ponto é a autocrítica excessiva, que sustenta a vergonha. O medo do julgamento, que sustenta a vergonha. E o terceiro ponto, o perfeccionismo, que também sustenta a vergonha. Então, o perfeccionismo, ele fala sobre o quê? Onde a gente tenta ser perfeito em tudo que a gente faz, acreditando que isso vai tornar aquele produto, aquela coisa que eu estou ofertando aos outros, mais aceitável aos olhos de quem está vendo, né? Aos olhos do julgamento. Então, acredito que dentre, né, vai ficar um pouquinho melhor. Então, as pessoas não vão me julgar tanto assim. E aí, se eu não tivesse esse aspecto em mim trabalhado, provavelmente eu não teria salvo a live. Mas eu disse, eu vou sim postar. Foi o melhor que eu pude. Vou postar. E postei. Então, o que mais? Tanto eu quanto a Thaís, agora eu vou botando a Thaís aqui vulnerável do nada, e ela nem tá aqui pra se defender. Mas, enfim, tanto eu quanto a Thaís, a gente tem coisas muito em comum, né, e tal. Mas se
tanto eu quanto ela, não tivesse esse aspecto trabalhado, provavelmente, meu povo, a gente nem teria feito a live. Porque foi tudo muito rápido, aquela live de segunda-feira passada. Foi tudo muito rápido, o tema a gente sorteou assim muito rápido, do nada ela se ofereceu a fazer comigo, porque eu não estava né, eu não estava conseguindo pensar em tema, porque eu não estava literalmente bem, assim, eu tava sem energia, eu tava sugada, eu tava cansada, eu tava bem exausta, então eu não tava conseguindo, eu tava até estudando, tentando buscar um tema, mas eu não consegui. Quando ela veio até mim pra falar, vamos fazer juntas, aí o tema apareceu, surgiu, aí a gente construiu algo ali, mas foi tudo assim, muito rápido. Aí, para alguns poderia parecer amadorismo, mas para outros pode ser coragem, enfrentando, porque assim, como eu tenho um compromisso de fazer live toda segunda-feira, é um movimento que eu estou me colocando, um compromisso não é nem só com vocês, mas comigo mesma, ixi, agora a palavra falhou, de constância, era a palavra que eu quero, pronto. De colocar como constância, porque se em algum dia dessas segundas eu tiver com preguiça e dizer assim, eu não vou fazer, provavelmente na outra segunda que vier eu também não vou ter mais coragem de continuar fazendo e vou sempre arranjar uma desculpa e eu não vou fazer. Agora, se eu me comprometo constantemente em fazer, mesmo que eu não dê o meu melhor quanto eu imaginava, enfim, pelo menos eu fiz, eu entreguei alguma coisa. E é esse o compromisso que eu tenho feito. Então, existem várias questões nesses processos de entrega que faz com que a gente se movimente a fazer e enfrentar e tal. E se colocar vulnerável também. Então, pronto. Então, se tanto eu quanto ela, a gente não tivesse trabalhado essas questões, provavelmente a gente disse, não, mulher, hoje tá muito em cima. Vamos esperar, vamos estudar mais. Vamos conversar mais sobre. Vamos discutir pra gente se sentir seguro o suficiente. Porém, meu povo, vou dizer pra vocês, quando a gente tá dentro desse lugar do perfeccionismo, não existe, e aí eu falo com toda firmeza, não existe um momento certo pra entregar. Não existe o pronto, não existe o tá bom, não existe tô pronta, vou apresentar, agora sim eu vou. Porque eu sempre vou achar que tá ruim. O perfeccionismo, ele é nesse nível, assim, ele nos mina de mostrar o que a gente tem a oferecer por achar que nunca tá bom. Certo? Vamos lá. Já eu falo como trabalhar essas questões. E aí, vem pro quarto ponto, né? A crítica excessiva. Deixa eu só me relembrar aqui. O medo do julgamento, o perfeccionismo e agora o isolamento. Se eu nunca tô pronta, eu nunca vou apresentar. Se eu nunca apresento, ninguém vai saber nem que eu tenho algo a dizer. Então, eu nem estaria trabalhando com redes sociais. Eu nem teria esse Instagram. E se tivesse, era apenas a minha foto e uns 3 ou 4 ou sei lá, uns 6. Enfim, o mínimo de coisas ali de conteúdo e eu nunca mais pisaria ali, naquele Instagram. Né? Porque eu não teria coragem de apresentar algo. E aí me colocaria nesse lugar de me esconder de exposição. Porque se eu não me exponho, ninguém vai perceber que eu falho. E aí eu não vou passar vergonha. E aí eu estou no lugar seguro, no conforto. Porém, esse conforto me limita a crescer. Eu não evoluo, não apresento, ninguém me conhece, não cresço. E aí é isso. Tá. E qual é o impacto disso na minha vida? Então, a vergonha, ela nos limita.
né, das oportunidades de crescimento, de construir outras relações, de evoluir né, profissionalmente também, de várias coisas, na verdade, até de apresentar uma arte que, né, algo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, que faz sentido, por medo de que alguém não vá gostar. Então, por exemplo, essas coisas artísticas, que é uma coisa mais comum de eu explicar, pessoas que gostam de escrever, pessoas que gostam de desenhar, pessoas que gostam de pintar, ou de fazer qualquer coisa assim artística, de criar alguma coisa, elas geralmente, quando tem essa vergonha muito instalada, elas escondem as obras dela por vergonha, pois acham que não são boas o suficiente, então não mostram a arte delas para ninguém, nem os escritos, nem os poemas, nem os desenhos, nem nada. Vocês provavelmente devem conhecer alguém assim. Eu já conheci algumas pessoas e eu já fui uma pessoa assim. Inclusive, teve um professor meu que falou: Viviane, apresenta os teus desenhos. Posta. Eu criei um Instagram para postar os meus desenhos. Nunca mais desenhei, gente. Inclusive, eu estava pensando em desenhar nesses últimos dias, mas assim, o cansaço não me permitiu. Mas eu vou tentar fazer, depois eu mostro para vocês. Enfim. Continuando, oi Isabela, oi Samantha, oi Dani, oi Carol. Continuando aqui. Então, quem é que fala? Brené Brown. Ela fala assim, ó: quando a vergonha ela se torna um estilo de gerenciamento, a motivação vai embora. Ou seja, se eu coloco a vergonha para gerir a minha vida como um fator determinante de eu fazer ou não fazer algo, eu não faço. Consecutivamente, eu não me sinto motivada a fazer. Vocês percebem? Percebendo agora que parei de fazer meus artesanatos por esses motivos. Olha aí, garota, pois vamos lá, começar a fazer de novo esses artesanatos. Ela continua, Brené Brown, e fala assim, ó: quando errar não é uma opção, então não existe aprendizado. Então, assim, quando eu coloco, eu não posso errar, então errar não é uma opção, então eu não aprendo, eu não consigo ser criativa, eu não inovo. Porque, meu povo, olha, para fazer uma arte dessa daqui, vocês acham que eu sei o que vai sair no final? É uma questão de permissão. Você permitir errar. Eu vou passar aqui uma pincelada aqui, aí depois eu faço. Aí de repente, quando eu termino, olha como ficou legal, bonito. Pensei que não ia dar merda isso aqui, mas aí ficou legal. Mas é porque eu me permiti errar. Agora, quando eu não me permito errar, eu nem faço, porque eu acho que eu não sei fazer. Eu já tive várias conversas com algumas pessoas, quando eu falava assim sobre a questão do desenhar, porque dentro do próprio set terapêutico a gente pode trabalhar com desenho também, que ajuda muito, inclusive, na terapia, a depender da questão ali, se a pessoa também se permitir. Não só desenhar, quanto qualquer expressão artística. Que a pessoa diz assim: mas eu não sei desenhar, eu só sei fazer os gravetos. Faça os seus gravetos, meu amor. Ninguém nasce sabendo desenhar, é uma questão de aprimoramento, é se permitindo fazer um graveto, tentando aperfeiçoar aquele graveto que vai se tornando alguma outra coisa. Mas se eu sempre digo que eu não sei desenhar, eu vou sempre continuar sem saber, entende? Do mesmo jeito, se eu não sei fazer live, eu não sei fazer live, eu não sei conversar com as pessoas, se eu não me coloco aqui vulnerável para falar com vocês do jeito que eu sei falar e tal, errando, gaguejando, falando, sei lá, pois é, que é os vícios de linguagem, eu nunca vou conseguir melhorar e apresentar uma live legal. Quem apresenta uma live massa, admirável para quem está assistindo,
já passou por muitas outras que não foram tão legais assim. Então é esse movimento que a vergonha nos impede de crescer e evoluir. Então a gente deixa de assumir risco, de explorar novas possibilidades, e isso nos paralisa, nos traz esse estado constante de medo e insegurança ao fazer ou apresentar algo, principalmente se for algo a longo prazo, porque a longo prazo, né, tipo aqui o Instagram, eu tô desde 2021, né, eu lutando para tentar entender como é que funciona, como é que faz um bom post, como é que eu apresento. E agora que começou a crescer, E ainda acho que eu não sei fazer. Pois é. Enfim. E aí, isso leva à nossa saúde mental, porque como eu sempre estou no estado de vergonha, de medo, eu nunca vou me permitir, isso me faz ficar sempre num lugar pequeno, escondida de me expressar, né? E esse movimento alimentado pode trazer ansiedade e depressão, certo? Algumas outras questões provavelmente também, como a... Ixi, agora eu já esqueci o nome dela. Quem foi? A Isabela. A Isabela falou. Tá, agora vamos falar sobre as ferramentas de como lidar com a vergonha. Gente, eu separei alguns pontos, não é tudo, dá pra trabalhar de outras formas, provavelmente. Separei apenas alguns pontos. Então, assim, superar a vergonha é um processo, certo? Vou repetir, é um processo. Mais uma vez, é um processo. Por que eu vou repetir? Porque as pessoas geralmente acreditam que é assim. Eu vou lidar com a vergonha? Não é. É um movimento de entrega. E aí que envolve autocompaixão e autoconsciência. Eu acho que primeiro a autoconsciência para depois a autocompaixão. Porque primeiro eu tenho que me autoconhecer, entender que eu tenho isso, para depois eu dizer, não, mas eu posso ter isso. E aí esse movimento me dá coragem. Que aí, acima de tudo, eu preciso de coragem. E aí Brené Brown, ela fala assim, ó, somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão de nós, as nossas sombras, é que a gente descobre o poder infinito da nossa própria luz. Então, quando eu me permito olhar para minhas falhas, para os meus erros, para as coisas que eu não tenho tão legal assim, que ainda estão, né, precisando desenvolver, melhorar, aperfeiçoar, é que eu vou encontrando poder. E aí, isso me faz até lembrar da Lúcia Helena Galvão, que ela, ao apresentar um mito específico do Minotauro, já esqueci o nome do cara, enfim, que o cara vai enfrentar o Minotauro, que ela fala muito sobre esse movimento do herói em busca de virar esse herói, né? Então ele não era herói, ele se permite ser herói, então ele vai, né, viver o caminho dele, participar de aventuras, enfrentar outros ladrões, outros monstros, outras situações que lhe tragam um conflito, que a partir desse conflito vai gerar uma capacidade que se desenvolve ao desenvolver desse caminhar, que vai ajudar ele a enfrentar o monstro principal, né? Então nenhum herói ele se joga de uma vez, ele sempre tem uma jornada, que é o processo a ser feito, a cumprir, certo? E esse processo requer coragem. Eu preciso saber que agora eu não consigo enfrentar o dragão.
Porém, entretanto, eu posso me permitir a enfrentar pequenas coisas para me dar capacidade e habilidade para chegar lá na hora de eu enfrentar aquele dragão, eu conseguir melhor me posicionar ali naquele rolê. Tá fazendo sentido para vocês? Essa narrativa, galera, é pra gente trazer para nossas vidas. Vocês são esses heróis. Você é o herói da sua jornada. Aí você tem que parar pra ver, tá, o que eu preciso fazer para enfrentar essa jornada e encontrar as minhas capacidades e desenvolvê-las para enfrentar o meu dragão. Certo? Tá, continuando. Então, as ferramentas úteis para enfrentar a vergonha, que aí é o seu dragão, a vergonha vai ser o seu dragão. A autocompaixão é o principal. Você ser gentil consigo mesmo. Então, assim, você consegue ser gentil com outras pessoas, talvez. Você consegue entender que outras pessoas estão no movimento de processo de aprendizagem de algo, mas você não consegue ser gentil consigo mesmo e entender que você também passa pelo mesmo. É essa a questão. Então, cometer erros faz parte do processo de aprendizagem. Qualquer processo de aprendizagem, desde aquele mais simples e básico humano, como andar. Uma criança, para aprender a andar, ela não cai. Ela não sai da barriga da mãe já andando. Ela vai engatinhar primeiro, vai ficar de pé, vai tentar se equilibrar, sentir o próprio corpo, entender como o corpo funciona, aí vai tentar dar o primeiro passo, cai, levanta, tenta de novo, e assim é com tudo na vida. Porém, quando a gente cresce, a gente meio que esquece esses processos e acaba acreditando que é possível lidar com as coisas assim de cara, mas não é. Tudo é processo. Tudo é um movimento que vai acontecendo aos poucos até eu conseguir lidar com aquilo de uma forma diferente. Então eu preciso primeiro lidar com a imperfeição, ou com o fato de eu não saber, ou com o fato de eu saber que eu vou errar, que é natural da condição humana, faz parte de sermos humanos, o erro. Então, para eu lidar com a vergonha, eu preciso entender e ter autocompaixão comigo, entender que eu faço parte da raça humana e que eu vou errar e que tudo bem eu errar porque eu tô aqui para aprender. Faz parte do meu processo. E aí, Brené Brown, né? Eu vou trazer muito Brené Brown porque eu tava lendo um livro específico dela e tá sendo maravilhoso, e aí eu tô trazendo ela como referência para vocês. E ela fala assim, ó, dependendo da maneira como uma pessoa foi criada ou de como se relaciona com o mundo, ela consciente ou inconscientemente atrela a sua autoestima. A maneira como o seu produto ou obra é recebida pelos outros. Isso é um erro muito, talvez até comum, mas é um erro que a gente faz, colocar nas mãos do que eu faço a razão da minha autoestima. Então, assim, eu fazer uma live boa ou ruim, tá falando da minha autoestima? Não tá. Tá falando do meu processo de aprendizagem, não da minha autoestima. Então, em outras palavras, se o que eu faço as pessoas gostam, isso quer dizer que eu tenho valor. Mas se elas não gostam, pode significar que eu não tenho valor. Isso é um erro que eu coloco, né, dando um poder ao que eu faço, dizendo que isso, por exemplo, é o que representa a minha autoestima, mas não é. Estão entendendo? Então, assim, se eu tivesse, por exemplo, me prendido a isso, eu já teria desistido, ó, há muito tempo. Porque o tanto que eu errei, tanto que eu tentei, dei de cara no muro, várias e várias vezes. Quem me acompanha desde o início já viu as grandes mudanças desse Instagram.
que eu tentei de mudar, né? De mudar de tema, mudar de aparência, de layout, de assunto, de tudo que foi tipo, eu já mudei. Até chegar a esse, que pra mim tá, né, hoje tá fazendo muito mais sentido, que é sobre autoconsciência ativa. Então, o Instagram, o sucesso ou o fracasso dele não fala sobre a minha autoestima. Fala sobre o meu processo de aprendizagem, né? De aperfeiçoar e me melhorar e me capacitar em alguma coisa. Muitas vezes a gente trabalha num determinado lugar que não é o que é o lugar que fala realmente do nosso potencial. Não é isso, do nosso propósito. Porém, estar naquele trabalho, ele vai ajudar no nosso propósito. Não sei se está fazendo sentido. Então, assim, é uma coisa que ajuda, vem de antes, né? Antes desse propósito, pra mim, eu tava até conversando com alguém recentemente, que tava assim, eu queria tanto saber qual é o meu propósito de vida. Eu queria saber muito para poder começar a dar conta disso e trabalhar e tal. Só que aí eu disse pra pessoa, é porque, sim, você não sabe qual é o seu propósito, porque você ainda não está preparada para saber. E para lidar com a responsabilidade desse propósito. Então, vá atrás de desenvolver outras competências, né? Ou seja, se você é uma pessoa envergonhada, vá trabalhar a sua vergonha. Vá desenvolver ali uma coragem aos poucos, né? Passando por todos os processos, para poder, talvez, depois que você desenvolver isso, você vai encontrar o seu propósito. Mas o que adianta você saber o seu propósito se você ainda não tem coragem? Como? Vai enfrentá-lo, vai se responsabilizar, certo? E aí, qual é? Então pronto. Então primeiro eu tenho que ter autocompaixão, entender que eu erro, que eu sou humana, que eu preciso passar por processos para desenvolver coisas que muitas vezes eu nem sei exatamente o que são, mas eu preciso aprender para chegar lá em algum outro lugar. Então, primeiramente, eu tenho que ter autocompaixão. O outro ponto é me expressar emocionalmente. Então, eu falar sobre os meus sentimentos com pessoas de confiança, né? E enfrentar a vergonha de senti-los. Então, às vezes, quando eu falo sobre o que eu tô sentindo, a vergonha passa. Porque eu compartilho e compreendo isso, por exemplo. Então, enquanto eu estou falando pra vocês a vergonha que eu passei na live passada, assim, no sentido de que eu senti, né? Não foi que eu passei, eu senti vergonha. Eu falar pra vocês faz com que eu compreenda essa vergonha. Eu compartilhei com vocês isso já faz com que essa vergonha passe. Inclusive, eu me questionei muito se eu postava ela ou não no YouTube. Mas não foi nem por isso que eu ainda não postei. Foi por conta de outras questões, porque foi uma semana muito complicada que eu passei essa semana. De cólica, com exaustão, enxaqueca. Então, eu resolvi pegar leve. Então, eu fiz um mínimo, porém continuei ali na constância, mas eu fiz um mínimo ali, mas dei prioridade para o meu descanso. Então, pretendo postar no YouTube em breve. Assim como essa live aqui também vai para o YouTube em breve, certo? Na próxima semana, se Deus quiser. Não, essa semana, desculpa. Que hoje é segunda, né? Mas enfim, vamos lá. Então, Brené Brown, ela até fala assim, ó, é incrível a quantidade de energia que a gente gasta tentando evitar essas partes difíceis da nossa alma. Ou seja, eu me colocar vulnerável e enfrentar essa vergonha.
é nesse movimento que eu me liberto. Mas como é difícil. Então, assim, a live aqui que eu tô falando sobre é pra gente realmente dialogar sobre vergonha e entender que faz parte do nosso processo, que a gente pode enfrentar ela e ir aos pouquinhos, devagar, mas não vou dizer que vai ser fácil. Aí eu estaria sendo, né, uma grande mentirosa. Outro ponto, né, que além de ter autocompaixão, além de eu me expressar emocionalmente sobre, eu preciso aceitar aquele fato de que eu não sou boa o suficiente, ou que eu ainda estou aprendendo, que eu errei. E é isso. Ai, gente, quantas e quantas vezes eu tento ali fazer um post assim que eu digo, ai, tá perfeito, vou postar. Quando eu posto eu percebo um erro, aí eu fico, ai não, doeu, deleto? Não, deleta não, já postei, não vou endoidar não, já postei, entreguei, na próxima eu fico mais atenta e vou fazer melhor. Então, eu aceitar o meu erro, ele faz com que eu aprenda com ele. Se eu não aceito, eu vou ficar, imagina, se eu deleto, aí tento postar de novo, aí erro, percebo outro erro, aí deleto de novo, aí posto de novo. Olha a loucura que não ia ser. Certo? Então, entender e aceitar que eu tenho falhas, que eu tenho imperfeições, e que isso não me define, não define o meu profissionalismo, não define o meu saber, não define se eu sou boa ou sou ruim. Só que eu sou humana. Certo? Olá, dona Mirla. Olá, Paulo. Olá, Giovanni. Andreia também. Sejam bem-vindos vocês. Lu, K. Enfim, continuando. Benebral também fala assim: é necessário superar a vergonha para chegar à vulnerabilidade. Então, eu preciso superar essa vergonha para eu me colocar vulnerável. Porque se eu não supero ela, eu nunca vou ser vulnerável, porque eu vou estar me escondendo, correto? Então, um contato com a minha própria vergonha, ela é fundamental para me abraçar a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade foi o assunto da live passada. Então, aceitar que eu sou uma pessoa humana, que erro, que tenho coisas boas e coisas ruins em mim ali, coisas boas a apresentar e coisas ruins a aperfeiçoar e melhorar. Certo? E se eu aceito esse meu lado, se eu me reconcilio com isso e entendo que a vergonha reconcilio com a nossa vergonha e enfrento ela, né, dentro de um conflito mesmo, porque vai ser conflitante, não vai ser fácil, não vai ser florzinhas, mas eu vou enfrentar ela dentro desse conflito. Eu vou começar a acreditar mais em mim e entender que apesar do meu erro, eu posso melhorar com ele e sempre realmente enfrentar e melhorar. É melhor do que eu achar que o fato de eu não conseguir fazer aquilo ali, não tá bom o suficiente, eu não posso mostrar, e aí eu escondo isso, aí fico ali naquele, não, mas eu não sou boa o suficiente, não tá bom, não tá legal, não vou mostrar, e aí eu vou acabar agindo sempre com essa crença, e isso é o que limita. E aí a gente fala sobre crenças limitantes novamente, né? Isso é uma crença limitante, eu achar que eu não posso errar, que eu não posso mostrar o meu erro, o meu lado humano para as pessoas. E é até engraçado, isso aqui é engraçado, mania da gente falar que é engraçado, uma coisa que nem é engraçado, né? Mas enfim. Mas enfim, vamos lá. Que as pessoas que falam sobre marketing digital falam muito sobre esse lugar. As pessoas que querem
te assistir, que querem te seguir, elas querem saber o teu lado humano, não o teu lado perfeito. Elas se conectam com o teu lado defeituoso, sabia? Então, assim, se eu tô com vergonha aqui, se eu não tô apresentando direito as coisas, mas eu aceito isso e me coloco mesmo assim, vai fazer com que você do outro lado, que também tem vergonha, diga, não, eu posso também. Então, eu vou também fazer. Agora, se eu sempre vejo uma pessoa perfeita do outro lado, então assim, cara, eu nunca vou chegar ali, ó. Não tem nem perigo de eu me colocar ali, porque eu não tenho capacidade de chegar ao nível daquela pessoa. Então, quando a gente se mostra vulnerável, é mais fácil as pessoas, inclusive, se identificar com a gente. Porque as pessoas não se identificam com o nosso lado Deus, né? Inabalável, perfeito. Não, é com o nosso lado humano. E aí vem o quarto passo, né? Adivinha sobre o que é? Terapia, né, meu bem? Terapia. A terapia, ela é uma famosa do nada, uma poderosa ferramenta que vai ajudar você a lidar com a sua vergonha. Porque o terapeuta, ele vai estar te escutando, ele vai te orientar, aí dentro desses processos na terapia, você vai conseguir identificar as raízes que sustentam a sua vergonha. E aí, criar estratégias, aprender a lidar com aquilo, devagarzinho, no teu tempo, se respeitando, tendo autocompaixão consigo, né, fazendo todo o processo bonitinho que eu falei aqui, né, aceitando os seus erros, se expressando emocionalmente para o terapeuta ou para outras pessoas. Aos poucos você vai superar a sua vergonha, certo? Então a terapia, ela é muito essencial também nesse processo. Porque muitas vezes tem coisas que a gente tem que a gente nem percebe. E a gente precisa de alguém que olhe, né, com a gente. Alguém principalmente que tenha capacidade para estudo, enfim, para perceber isso. E que tenha o sigilo, que tenha toda a questão profissional mesmo, sabe? Que não vai ser de qualquer jeito. A escuta é diferente do profissional psicólogo, é uma escuta mais ativa, é uma escuta compreensiva, é uma escuta não julgadora, e aí é diferente. Aí você vai se permitindo mais falar sobre você e não vai ficar naquele lugar da vergonha, porque, tipo, se é uma pessoa do outro lado que escuta e tá lá te julgando, você vai continuar com vergonha, né? Nem faz sentido. Enfim. Então, a terapia, ela vai te ajudar a se tornar mais autêntica e vai te trazer uma vida mais plena, né? Mais gratificante, né? Livre da vergonha, enfim. E aí, isso me fez separar uma música para vocês, que é uma música do Gonzaguinha, que fala assim, ó: eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Quem é que sabe? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Ou seja, você só consegue viver quando você não tem vergonha de ser feliz e enfrenta esse lugar de mostrar realmente aquilo que você é. Então você só consegue ser feliz sendo você mesmo. Ai, obrigada. Então é isso, meu povo. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser.
tem isso também na música. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, aproveita, porque o assunto que eu tenho pra dar até por enquanto é só isso. E aí, vocês gostaram? Vou até beber água aqui. Imagina se eu fico com vergonha de cantar, vocês nem iam saber que eu canto. Eu canto, mas eu não canto, mas eu canto. Certo? Então, pelo visto, vocês não têm questões. Então, aqui eu agradeço a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo que eu tenha trago tenha mexido ali com vocês e tenha trago um pouquinho mais de confiança e de coragem para enfrentar a sua vergonha, certo? A volta do tapa na cara, vale, minha Nossa Senhora, que aonde foi que eu dei um tapa agora, mulher, que eu nem percebi. Obrigada pela linda voz. E é isso, certo? Então agradeço. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no direct. Se vocês quiserem marcar terapia, é só clicar no link da bio, agenda, ou me chama no direct também. E é isso. Estou aberta a diálogo. E até segunda que vem. Tchauzinho.